Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente que Deus não silencia perante o mal, nem abandona quem o procura. Antes, convida-o a ser instrumento da sua justiça. Para assumir tal convite, é necessário a fé, capaz de mudar tudo até o impossível. Então, a primeira leitura de hoje está em Habacuque, capítulo 1, versículo 12 a 17, depois o capítulo 2, versículo 1 a 4. Habacuque, capítulo 1, versículo 12 a 17, depois o capítulo 2, versículo 1 a 4. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos. O Senhor, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levanta com um anzol, apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga. Porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura por isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para tempo indeterminado, até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então essa primeira leitura mostra pra gente, que Deus ele sempre está conosco. Ele nunca nos abandona, Ele não silencia perante o mal, Então ele nos convida, Ele convida quem o procura a ser instrumento da sua justiça. Então que nós realmente possamos sempre, como eu sempre falo aqui, que nós possamos sempre cada vez mais fazer a vontade de Deus na nossa vida, Que a vontade de Deus sempre prevaleça em nós, E que nós possamos ser instrumento da justiça de Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Naquele tempo, quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, aqui nessa leitura do Evangelho, mostra, que Jesus ele repreendeu os discípulos por causa da pouca fé deles, porque eles não foram capazes de expulsar o demônio de um jovem, Então, o pai do jovem disse que procurou os discípulos, para que eles pudessem tirar o demônio do filho dele,
né? E não aconteceu nada, né? Então, Jesus, ao enviar os discípulos, né, em missão, ele deu-lhes poder de expulsar demônios, a gente sabe disso, né? E aí, né, o pai ficou decepcionado, porque ele foi até os discípulos, né, para pedir aos discípulos para que eles tirassem o demônio do filho dele. Eles não conseguiram por conta da pouca fé deles, e Jesus conferiu esse poder aos discípulos, né? E os próprios discípulos não foram capazes de fazer tal feito, né? Então, Jesus ficou triste com os discípulos, os próprios discípulos ficaram tristes, né? Porque não conseguiram, né? E o pai do jovem também tinha ficado triste, né? Porque os discípulos não conseguiram fazer o que ele pediu, né? Não conseguiram, né? E ele só e aí, né? O demônio só saiu, né? Do menino, né? Porque Jesus expulsou o demônio dentro dele, né? E aí, quando Jesus expulsou o demônio de dentro do menino, aí o menino ficou curado. E aí Jesus explica aos discípulos por que eles não conseguiram expulsar o demônio do garoto, né? Porque ele disse, por causa da fraqueza da vossa fé, né? Eles têm fé, mas a fé deles é fraca, né? Então, que nós realmente possamos sempre fortalecer a nossa fé, que a nossa fé não seja uma fé fraca, né? Que nós realmente não sejamos pessoas de pouca fé. Pelo contrário, que nós realmente tenhamos, que a gente possa realmente sempre fortalecer a nossa fé em Deus, fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Ele nos ajuda, né, a fortalecer a nossa fé, né? Então, que nós realmente possamos sempre, né, fazer com que a nossa fé seja forte, que nós realmente possamos depositar toda a nossa confiança em Deus, depositar toda a nossa confiança em Jesus, que a gente possa crer, né, e que a nossa fé, né, seja aumentada cada vez mais, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, né? Amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.